Professor, minha percepção, tá, é que Ainda Estou Aqui, que eu gostei pra caramba e gostei demais do Agente Secreto, pra mim é um grande filmaço mesmo, mas só que talvez uma percepção minha é que o Agente Secreto, comparando aí com Ainda Estou Aqui, apesar de ambos os filmes tratar do tema ditadura militar, mas o Agente Secreto é um filme não muito convencional, né? Um filme que desafia, né, o espectador. Não é um filme tão fácil. Apesar de ter gostado bastante, eu acho que tudo isso no filme é proposital. O senhor tem essa percepção também, assim? Eu acho muito curioso, Isaac, essa comparação entre os dois filmes. É inevitável que a gente faça elas, porque os dois filmes, um ano após o outro, concorreram ao Oscar, né? É muito doido. A gente não está acostumado a esse negócio, não, gente, mas a gente pode se acostumar. O ano que vem pode ter uma terceira, um tricampeonato. Aí nós estamos bem felizes com isso. É curioso porque no Ainda Estou Aqui, a gente tem uma presença militar factual. A gente tem militares, a gente vê militares. No Agente Secreto, a gente não vê militares. A gente vê outro tipo de influência da ditadura. E, curiosamente, eu acho o Agente Secreto um filme mais sobre ditadura do que o Ainda Estou Aqui. Mas por que eu digo isso? Porque o Ainda Estou Aqui, ele segue um pouco a tendência da carreira do Walter Salles. Se a gente for fazer uma análise sobre a carreira do Walter Salles, os filmes dele são sempre sobre famílias se desintegrando, se desmantelando por alguma situação. Então a gente tem isso no Terra Estrangeira, lá dos anos 90, que a morte da mãe leva o protagonista a Portugal, né? Tem toda aquela questão simbólica da pátria-mãe e tudo mais. A gente tem isso em Central do Brasil, que o menino perde a mãe no começo do filme, a Dora acaba virando uma mãe substituta, é sempre sobre família. A gente tem isso em Linha de Passe, e a gente tem isso também em Ainda Estou Aqui, que é um filme, para mim, menos sobre ditadura e mais sobre uma família que vai se desmantelando por conta de algo, no caso, por conta da ditadura. E é claro que o Walter Salles, muito habilmente, vai mostrando pra gente, né, como é que isso acontecia, especialmente no caso do engenheiro Rubens Paiva, né, que sumiu e, enfim, né, a história a gente já sabe como aconteceu. Só que ele é um filme, Isaac, de fato, que é um filme mais começo, meio e fim, né? Ele anda mais em linha reta. O Agente Secreto opta por, primeiro, não colocar a ditadura escancarada no filme. A gente tem, como grandes vilões dos filmes, os matadores de aluguel, que são contratados pelo empresário, né, e esse braço empresarial ligado à ditadura a gente não vê muito nos filmes, por um empresário que era ligado lá ao governo militar e que gozava desse poder suficiente que queria tirar da sua frente um inimigo que ele botou na cabeça que era um inimigo político. Lembrando que no filme ele pergunta, né? Mas Armando, você é comunista? Ele disse, não, eu não sou comunista. Então a gente não tem como protagonista um cara que politicamente é ativo, né? Não, é menos que o Rubens Paiva. O Rubens Paiva era muito mais conscientemente. Ele disse, não, se eu tiver que me decidir entre capitalista e comunista, acho que eu sou mais comunista, mas ele não é convicto. Ele é um professor, ele é um cara que trabalha na universidade, ele é um pesquisador. Mas eu acho que o Agente Secreto é um filme mais inventivo do ponto de vista da linguagem. É isso, porque ele mistura muita coisa. Ele é um drama, daqui a pouco ele vira uma comédia, daqui a pouco ele brinca com a questão do horror, lá da perna cabeluda, ele vai fazendo ligações simbólicas que são muito interessantes, né? Para quem já foi ao Recife, ou quem mora no Recife, sabe que, de fato, a orla do Recife é recheada de tubarões e não dá para mergulhar. Então, o tubarão é uma espécie de limite ali, né, para quem está no Recife. E o tubarão no filme é o filme que o filho do Armando quer ver e não pode ver. Tem uma cena que o menino está vendo um desenho do Popeye, o Popeye está dando um soco no tubarão. Então, assim, essas ligações simbólicas que o filme vai fazendo tornam, de fato, ele menos convencional. Ele é um filme mais, não diria difícil, né? Mas ele é um filme que a gente precisa, talvez, prestar um pouco mais de atenção. Eu li um artigo na segunda que falava assim, talvez uma forma de entender melhor o Agente Secreto seja deixar o celular de lado. Porque hoje a gente tem uma mania muito grande de estar com o celular como uma coisa quase que onipresente na nossa vida, né? E o Agente Secreto é isso. O Agente Secreto é um filme que nos bota para pensar nessas ligações simbólicas. Tá, mas o que isso aqui quer dizer? Especialmente com 40 minutos, a narrativa é rasgada por um vislumbre de presente. Tá, mas o que são essas meninas? Né? Revolvendo esse passado, colocando esse passado em perspectiva. E aí, claro, a gente vai, né? Acho que quanto mais informação a gente tiver, melhor. Assim. A mãe do Kleber Mendonça Filho, a dona Joselice, que aparece no Retratos Fantasmas,
que é para quem o Kleber dedica todos os seus filmes, era uma historiadora da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife, né? Então, aquelas meninas, de alguma maneira, também representam um pouco o ímpeto historiador da mãe do Kleber, né? A relação que o Kleber sempre desenvolveu com a história, seja no Som ao Redor, no Aquários, no Bacurau, né? Quando eu falo da história com H maiúsculo. Mas eu acho que são dois filmes muito diferentes, e embora o Ainda Estou Aqui seja um filme que coloque a ditadura de uma maneira mais presente no filme, eu acho que ele é menos sobre ditadura do que o Agente Secreto. Porque o Agente Secreto é um suspense, o Agente Secreto é um filme que fala muito sobre o medo, né? O medo permeia muito esses personagens. E é interessante porque, assim, o personagem do Wagner Moura é um personagem meio Hitchcockiano, porque um dos grandes personagens do Alfred Hitchcock era aquele homem que era chamado do homem errado, que era aquele homem comum que era tomado por um espião, que tinha que aprender a se virar no mundo de espiões para sobreviver, mas ele não era espião. Então, assim, eu acho que eu vejo um pouco de Hitchcockiano também nesse personagem do Wagner Moura no Agente Secreto. E eu ainda estou aqui, Fernanda Torres, né, arrebentando, Selton Mello arrebentando. Aliás, eu acho muito bonito uma coisa no filme, que é como o Selton Mello no começo é importante para que depois nós também sintamos falta dele, né? Não só a família, mas para que a gente sinta falta desse personagem ao longo do filme. Mas são dois filmes que eu acho muito bons, mas muito diferentes, muito diferentes. E só pra gente até pontuar, e também muita gente falando assim, mas o Brasil só faz filme de ditadura. Eu tenho que dar um dado. Desde 1965, que é quando o Brasil fez o primeiro filme que aborda de maneira direta ou oblíqua a ditadura, que é um filme chamado O Desafio, do Paulo César Sarraceni, né, enquanto a ditadura estava acontecendo, o Brasil fez cerca de 190 filmes até hoje que falam sobre a ditadura. É menos de 1% de todos os filmes.